de Mateus 18. Aliás, me desculpe, Lucas 18. Lucas 18. Vamos ler o início do capítulo, depois vamos lá para o finalzinho, do verso 35 ao verso 43. Então, Lucas 18, primeiro do verso 1 ao 8, depois do verso 35 ao 43. Diz assim o texto. Lucas 18, a partir do verso 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, o Senhor Jesus introduz aqui o seu assunto falando que ele anunciaria uma parábola com o seguinte tema: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa é uma das poucas vezes em que o Senhor Jesus fala de um tema que ele desenvolverá em parábola. Na maioria das vezes ele não anuncia isso. Mas para que isso ficasse claro a nós, e para que o conteúdo do seu anúncio posterior já fosse penetrando ao coração do homem, ele já deixou claro. Eu vou dizer a vocês uma parábola sobre isso. E o narrador aqui, o evangelista Lucas, justamente inicia o texto falando dessa maneira. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E a parábola, meus irmãos, é curta, são 5 versos, e depois o Senhor Jesus conecta a parábola com a realidade. E nessa parábola ele remonta aquele contexto antigo, no qual haviam juízes itinerantes que passavam de cidade em cidade para julgar causas das pessoas que estavam lá. Isso não remonta só à época da Roma Antiga, dos dias de Jesus, onde isso não era tanto o costume, mediante já um sistema diferente de governo e magistrado, mas isso remonta especialmente ao tempo de Israel, onde nós vemos e aprendemos que o povo era governado pelos juízes. Nós temos um livro inclusive para falar exclusivamente sobre esse período, a época dos juízes. Então, os juízes chegavam de cidade em cidade, de local em local, armavam suas tendas e lá recebiam uma fila de pessoas para que as suas causas fossem julgadas. Litígio entre pessoas, brigas, crimes e assim por diante. Quem daria uma palavra final frente à necessidade da demanda das pessoas era esse juiz. Por conta do pecado, da queda e de como nós já poderíamos esperar, haviam juízes iníquos, juízes ímpios, juízes que julgavam não com retidão, justiça, seriedade, mas julgavam conforme a sua iniquidade. Então pessoas subornavam os juízes para que tivessem suas causas atendidas, pessoas subornavam os juízes para que pudessem ser atendidos primeiro. Às vezes a fila era tão grande, as demandas eram tantas, que um juiz não conseguia dar conta de todas elas. E ia embora da cidade sem que atendesse todas as pessoas. Então aquelas pessoas de mais posse, muitas vezes, subornavam os juízes para que fossem atendidas primeiro. Havia nesse cenário que Jesus monta, uma viúva. E por ser viúva, meus irmãos, nós já pressupomos que era uma mulher simples, humilde. Na época era muito comum que as viúvas fossem pessoas que até passassem necessidade. O trabalho era masculino em geral, o trabalho era braçal em geral. Se não fosse pelo auxílio da família, muitas viúvas de fato padeciam necessidade.
Essa mulher, uma viúva, estava lá, provavelmente no final da fila, muito longe, estava sendo preterida no lugar das pessoas que subornavam o juiz e que tinham as suas causas atendidas primeiro, ou que eram beneficiadas pelas decisões do juiz, e que começou a importunar esse juiz, clamando para que ele julgasse a sua causa. Julga a minha causa contra o meu adversário. Chegou um momento que, de tão importunado, o juiz, mesmo sendo, embora sendo alguém que não temesse a Deus, isso ele pensa consigo mesmo na parábola, embora sendo alguém que não respeitasse o homem, ele resolveu atender aquela mulher, de tanto que ela o importunava. E ele disse: eu vou atendê-la para que ela não venha me molestar, para que ela não venha me importunar mais ainda. Inclusive, importunar é uma palavra que o texto usa. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. A partir do verso 6, o Senhor Jesus faz a conexão com a realidade e mostra o que essa parábola tem a ver com a nossa vida, dizendo: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, o que o Senhor Jesus ensina, meus irmãos, através dessa parábola, é que nós temos o dever de orar de tal maneira que isso seja apresentado diante do Senhor de forma contínua, consistente, perseverante, insistente. Colocando as palavras do texto na nossa vida prática de oração, Deus quer que nós o importunemos com oração. Deus quer que nós sejamos tão insistentes, mas tão insistentes, que essa palavra pode ser usada aqui, é claro, guardadas as devidas proporções. Deus espera que os seus servos sejam pessoas que o importunem em oração, de tanto que oram, de tanto que oram. E para provar, meus irmãos, que esse princípio é verdadeiro, no final desse dia de trabalho do Senhor Jesus, digamos assim, já citado aqui no finalzinho do capítulo 18 de Lucas, a narrativa nos conta o encontro do Senhor Jesus com uma pessoa na entrada de Jericó. Acompanhe comigo a partir do verso 35. Lucas 18, 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vejam bem, início de Lucas 18 começa com uma parábola contando sobre o dever de orar insistentemente, sempre, sem esmorecer, continuamente, de forma perseverante. E aqui no final do capítulo, o Senhor Jesus conta uma história em que essa parábola é vivida, meus irmãos, na prática, de fato. Veja a situação: uma multidão seguindo o Senhor Jesus. E de repente um cego percebe que o Senhor Jesus está chegando, é informado disso, e pergunta o que estava acontecendo. Respondem a ele que Jesus, o Nazareno, estava entrando em Jericó. E ele então começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Começa a fazer isso tão constantemente, de forma veementemente, gritando, que incomoda as pessoas, importuna as pessoas. Então as pessoas repreendem essa pessoa e dizem para ele se calar. Mas quando dizem para ele se calar, ele grita cada vez mais forte, né? Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como aquela viúva, meus irmãos, estava lá no final da fila, gritando, né? Juiz, julga a minha causa contra o meu inimigo.
Aqui também tinha um cego no chão da entrada de Jericó, no final da fila. Era impossível romper toda aquela multidão que estava lá seguindo o Senhor Jesus há horas. Se alguém dissesse, eu quero falar com Jesus, deixa eu trocar uma palavra com Jesus, eu preciso receber um milagre, eu preciso ouvir o Senhor Jesus, as pessoas diriam, pega uma senha aqui na fila, porque todo mundo está querendo fazer isso, não é só você, mas toda essa multidão deseja exatamente a mesma coisa. Mas esse cego gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o texto diz que ele gritava cada vez mais, no verso 40 relata, então parou Jesus e mandou que trouxessem o cego a ele. E o cego ouve as palavras que mais desejava ouvir. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Para nos mostrar, meus irmãos, que na sua infinita bondade, misericórdia e soberania, nosso Deus responde a oração do seu povo que clama insistentemente diante dele. Conforme a sua glória, a sua vontade, para que isso termine em louvor a Deus. Veja o final da cena aqui. O cego seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Se for para a glória do Senhor, segundo a sua vontade, o Senhor há de responder orações insistentes. E esse ensino do Senhor Jesus deixa claro isso para nós. E por fim, meus irmãos, eu quero aplicar o texto de um modo final, voltando ao verso de número 7, onde nós somos informados de uma verdade que mostra para nós a relação entre soberania absoluta de Deus e oração. Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Por que eu preciso orar se Deus, que é soberano, sabe de todas as coisas, inclusive as minhas palavras antes que saiam da minha boca, e o que vai acontecer é a sua vontade? Então, para que orar? Independente disso, meus irmãos, e das dificuldades que nós temos em responder essa pergunta, a palavra de Deus constantemente nos informa que os eleitos de Deus são aqueles que vivem orando ao Senhor. E aqui o texto traz essa característica para nós de forma marcante. Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui o texto revela uma característica dos escolhidos. Qual característica é essa? Clamam a Deus dia e noite. Clamam a Deus dia e noite. Meus irmãos, quantas vezes a palavra de Deus nos chama a uma vida de oração? Isso é tão sério que o Senhor Jesus identifica essa característica marcante na vida dos escolhidos. Clamam a Deus dia e noite. A palavra nos dá um padrão de vida e conduta de oração na vida do seu servo Daniel, do servo do Senhor Daniel. Não é verdade? 3 vezes ao dia, Daniel parava tudo, se ajoelhava e dava louvores a Deus através da oração. E deixa eu repetir o que eu disse aos irmãos aqui durante a semana. Não me venha dizer que você é mais ocupado que Daniel. Porque Daniel era o segundo homem mais importante no império mais vasto da sua época. Ele parava tudo, dobrava os seus joelhos, dava graças ao Senhor. Nos fazendo lembrar que a oração é uma ferramenta importante, poderosa na vida dos servos de Deus. E que os servos de Deus, embora talvez tivessem perguntas sem respostas claríssimas, não tinham dificuldade nenhuma em harmonizar a soberania de Deus e oração. Haja vista a vida do próprio Davi, que é um dos homens que na Escritura faz uma das declarações mais marcantes sobre a soberania de Deus, e mesmo assim era um homem de oração constante, intensa, perseverante, uma vida de oração sem esmorecer. Davi disse: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda.
uma das declarações mais impressionantes da soberania absoluta de Deus. Ao mesmo tempo, esse Davi é o homem que tem mais orações registradas na Escritura. O livro de Salmo, sua maioria, é composto por um só homem, Davi, que, embora convicto da soberania de Deus, orava insistentemente, honrando isso que o Senhor Jesus aqui nos revela. Os escolhidos do Senhor são aqueles que clamam dia e noite. Encerrando, meus irmãos, crente não é aquele que ora, não. Crente é aquele que ora insistentemente. Quando você se esquecer disso, abra Lucas 18 e leia esse texto várias e várias vezes, até que no seu coração esteja firmada essa verdade e as nossas vidas sejam tomadas por isso. Deus os abençoe, meus queridos. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe a nossa escola dominical. Antes, porém, vamos para o nosso cafezinho, né? Antes de irmos às salas. Já oramos aqui pela nossa nação, já oramos por esse dia de hoje. Vamos agradecer a Deus e pedir que Ele abençoe nossa escola dominical, bem como nosso culto à noite ao Senhor, né? Que embora muitas pessoas talvez tenham dificuldade de se concentrar nele por conta desse dia, onde o nosso coração fica agitado, né? Mas que a gente lembre que nós somos cidadãos de dois mundos, desse aqui temporariamente, do reino de Deus eternamente, né? Então você deve votar hoje e ter as suas preocupações com a seriedade do que está acontecendo hoje no nosso país, mas também se deve tirar tempo para cultuar a Deus como cidadão dos céus, porque é isso que os cidadãos dos céus fazem. Adoram ao Senhor, não só sozinhos em família, mas também junto do seu povo. Então, vamos orar por isso, para que Deus os abençoe também nesse dia, não só como nação brasileira, mas como o Israel celestial que somos no Senhor. Oremos, meus irmãos. Pai Santo, nosso Deus, a Tua palavra nos fala com tanta seriedade, Senhor, sobre a vida de oração, sobre a oração como uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor e quando usada pelos seus servos, movem o Senhor a responder-nos conforme a Tua soberana vontade. Assim a Tua palavra mostra, Senhor. Os Teus servos oram, o Senhor age em resposta às orações dos Teus servos. Ó Pai Santo, nos ensina a cada dia, Senhor, como o Senhor tem me ensinado, como o Senhor tem ensinado aos nossos irmãos. Ensina-nos cada dia mais que a nossa necessidade mais básica é dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Ó Pai, nos ajuda nisso, Senhor, nessa luta tão difícil, em que às vezes nós temos tantas derrotas, mas que em honra ao que o Senhor Jesus nos ensinou, em honra a como o Senhor Jesus vivia, que nós não nos contentemos, Senhor, com uma vida fraca em oração, com uma vida relapsa em oração, com uma vida de aparente autossuficiência, de prepotência, de arrogância, porque é isso que o homem externa do seu coração, quando não está humilhado de joelhos na Tua presença em oração, expressando de forma prática que depende de Ti, ó Pai. Ensina-nos isso, Senhor, firma essa verdade no nosso coração. Pai Santo, meu Senhor, oramos, ó Pai, agora, como cidadãos dos céus que somos, já buscamos ao Senhor pela nossa pátria, já oramos pelo nosso país, já oramos por este dia importante. Agora oramos, ó Pai, para que, como Israel celestial do Senhor, como povo, nação do Senhor, honremos acima de tudo o fato de que somos Teus e de que Cristo Jesus é nosso Rei e que não há outro além dele e que Ele reina soberanamente hoje e eternamente e que nós somos súditos de Cristo, escravos do Senhor Jesus, para fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor.
Abençoa-nos, portanto, ó Pai, nesse dia, dia do Senhor, dia em que nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus, dia separado para adorarmos ao Senhor com mais tempo, dedicação, dia para que estejamos junto do Teu povo, diante de Ti, nos congregando, ó Pai, uns com os outros, como diz a Tua palavra. Assim nos abençoa, Pai, e dirige o Teu povo, o coração do Teu povo, para que esteja aqui presente, louvando e adorando ao Senhor, como cidadãos dos céus que são. Porque isso é mais importante do que todas as outras coisas e toda a realidade ao nosso redor. Assim nós oramos, buscando ao Senhor, pedindo a Tua bênção e graça sobre esse dia. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, vamos para o nosso café.